Respeito é bom e eu gosto. Já falou essa frase? Ou já pensou, pelo menos? Ou você se lembra da sua mãe falando pra você, né? Porque na minha geração era o que eu mais ouvia. Respeito é bom e eu gosto. Sou seus amiguinhos, não. Então, vamos conversar sobre o respeito ou a falta do respeito que muitas vezes começa a se manifestar nessa fase. E a gente vai ter um papo reto para conversar sobre esse assunto agora. Muitos pais com filhos nessa fase de pré-adolescência começam a notar certas reações dos seus filhos que não eram comuns antes. Viradinha de olho quando o pai e a mãe falam, dá uma respostinha grossa, ai que saco. E aí entram em desespero e muitos, assim, por não se prepararem para esse momento, acabam se encontrando em saias justas e abrindo mão de posicionamentos que vão ajudar justamente a conter esse tipo de progresso de comportamento ruim. Será que eu preciso exigir respeito do meu filho? Ele é um indivíduo, ele também precisa ser respeitado. Ele pode estar desconfortável com alguma coisa. Será que eu não estou exigindo demais dele? De forma alguma. Pensa que o seu papel é um papel incrível, importantíssimo, na formação de um indivíduo. Ele ainda está em desenvolvimento, ele precisa ser orientado em como se portar socialmente. E essa instrução acontece no dia a dia, dentro de casa, na lida com você. Se você quer que seu filho seja um cara bacana no lado de fora de casa, né? Uma pessoa respeitosa, agradável, uma pessoa que não é reativa, uma pessoa que consegue lidar com as dificuldades da vida com resiliência, você vai ter que ensiná-lo a saber responder de maneira positiva às contrariedades. Não fazer caras e bocas, não dar uma resposta ríspida, não sair batendo pezinho, né? Não sendo ignorante porque não recebeu aquilo que ele não estava com vontade de receber. Então, para que pro resto da vida dela, ela tenha essa competência de ser resiliente, de saber lidar com uma frustração de maneira positiva, mesmo que seja desagradável, ele precisa ser instruído. Aí muitos pais falam assim, não, mas ele sempre teve a personalidade forte. É que agora com os hormônios, né, aí aparece mais, tadinho. Tadinho, vírgula, né? Porque a vida não vai falar tadinho pra ele. A vida não vai pensar ele tem uma personalidade forte. As pessoas lá fora vão simplesmente esperar serem respeitadas assim como elas o respeitam. E aí vem um alerta para você, pai e mãe. O que eu tenho percebido é que muitos pais sentem-se acuados diante dessas reações dos filhos e acabam esses pais recebendo limites dos filhos e não eles, como autoridade, impondo limites para que os filhos aprendam a se organizar dentro das suas determinações. Então eu quero propor para você algumas questões que vão te ajudar a organizar a sua casa para que as coisas caminhem de maneira fluida e agradável. Primeira coisa, você precisa ter clareza do que é inadmissível para você. É inadmissível, meu filho, você dar uma viradinha de olho e fazer caras e bocas porque você não está satisfeito com o que está sendo comunicado para você. Essa clareza diante daquilo que você não quer que aconteça vai ajudar você a se preparar para se posicionar. Vou dar um exemplo, caso da mama, lembrei agora. Quando os meus filhos eram menores, eu lembro que tinha certas coisas, eu chegava nos lugares e eu falava, dá boa noite para as pessoas, cumprimenta as pessoas. E aí tinham pessoas que falavam assim, ah não, é pequenininho, ai que bonitinho. Aí uma vez eu perguntei para uma pessoa, tudo bem, agora ele tem 3 aninhos, é bonitinho ele ficar bravo e não querer cumprimentar. Mas eu quero te fazer uma pergunta, ele com 13 anos, se ele chegar num ambiente e fizer cara feia e não quiser cumprimentar as pessoas, o que você vai pensar? É bonitinho ou é mal educado? Então, se não vai ser aceitável com 13 anos, eu não vou aceitar com 3, porque senão a incoerente sou eu. Como que eu tolerava algo com ele pequenininho e agora com 13 eu vou reprimi-lo? Tem alguma coisa errada. A comunicação para a criança é o seguinte, meu pai e minha mãe não sabem o que eles querem. Meu pai e minha mãe são incoerentes, logo isso vai acabar se desdobrando num desrespeito, porque você não vai ser digno de confiança. A sua liderança, ela não tem um formato linear, ela é instável, ela é de acordo com o momento. E isso vai gerando um distanciamento e um desconforto com a sua liderança que pode redundar, inclusive, nesse mau comportamento. Então, é importante que você deixe claro para o seu filho,
eu espero que você seja uma pessoa educada. Eu não tô pedindo para você abraçar e beijar todo mundo, mas eu tô pedindo para você ser educado, olhar nos olhos das pessoas quando você chegar no ambiente e mostrar para elas que você as vê e as cumprimenta. Quando você comunica com clareza, você tem condições de deixar para eles estabelecidos os limites, até onde eles podem ir. E se eles ultrapassarem esse limite, mama, eu faço o quê? Consequência. E aí é uma outra questão. Muitos pais até deixam claro, não vou admitir cara feia, não aceito que seja assim. Na hora que acontece, nada acontece. Então o que ele está dizendo para o filho? Pode continuar desse jeito, porque eu só vou reclamar mesmo. Aí ainda vai virar o reclamão, porque não tem uma consequência. E tudo aquilo de errado que não tem consequência, você começa a validar um mau comportamento. E aí você tá me ouvindo e pensou, meu Deus, meu filho é um caso perdido. Na verdade, eu acho que eu corri frouxa a vida inteira com ele. E agora que chegou nessa fase é que tá na minha cara e nítido que eu tô perdido. Não tá perdido, não. Estamos aqui justamente para te falar que ainda há salvação. Sabe que eu li um livro que falava que as crianças, elas estão em fase formativa até os 14 anos. E essas formações, elas vão ser carregadas para o resto da vida. Então, você ainda tem aí esse períodozinho para ajustar. É tempo de ajuste, é tempo daqueles ajustes finais, né? Se ele perceber que existe clareza da sua parte de que é assim que você quer proceder a partir de agora e que é assim que vai ser o andamento da casa a partir de agora, ele que não vai ser doido de tentar fazer diferente, porque ele não vai querer lidar com a consequência das perdas. Então, rapidamente, ele vai se organizar para andar dentro desse eixo. E o melhor de tudo é a esperança que a gente tem de saber que ainda é tempo para a gente corrigir uma rota que poderia ir torta para o resto da vida, mas a gente pode dar uma ajeitadinha e ela se endireitar para que o caminho seja bom até a vida adulta deles. Então, para encerrar, eu quero falar uma frasezinha que meu marido sempre fala: não reclame daquilo que você permite. Os seus filhos vão até onde você permitir. Então, se houver em você esse cuidado de trazer limites e deixar claros os limites para eles, inclusive praticar as consequências quando eles tentarem romper esses limites, certamente você vai ter um descanso de perceber que eles vão entender, vão se adaptar, vão se ajustar e vão corrigir a sua rota para caminhar de maneira reta e agradável para você e para eles também, porque todo mundo quer viver de maneira social sendo aceito. E o mau comportamento, ele gera esse distanciamento entre as pessoas. Então, se a gente conseguir ajustá-los em casa, a gente está trazendo um benefício para a vida. E esse que é o papel do pai e da mãe, né? A gente semeia coisas na jornada do nosso filho que eles vão colher até depois que a gente morrer. Então, estamos aqui trazendo para você mais uma ferramenta para que você possa ajustar o andamento da sua casa e ter uma jornada de maternidade e paternidade muito feliz.